Boa tarde. Vou falar um pouco sobre o livro Tieteto, né? E as suas principais tentativas, né, de saber o que é epistemes, né? Nós vamos encontrar dentro do Tieteto, né, pertencente a essa obra, a tentativa de Platão, né? Ele encontrar um radical de mudança epistemológica, né, daquilo que a gente encontraria essencialmente como algo otimista e que vai se tornar algo pessimista, né? Nós temos que entender primeiro essas questões, né, da palavra, né, da epistemes, né, que do grego tem dois prefixos, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, que é isten, né, que quer dizer ficar de pé, né, e também temos o outro que é epi, né, que é sobre. No caso é você estar erguido sobre algo, erguido sobre o conhecimento, né. A principal pergunta do diálogo do Tieteto é o que é essa episteme, né? Episteme, né, é geralmente traduzido como conhecimento, né, como aquilo que você pode saber, pode entender, né? E nós temos também a outra palavra que é utilizada, que é a doxa, né, que é a opinião. Porém, nós temos que entender que na transliteração dessas palavras existe assim uma diferença muito grande daquilo que ele quer dizer em relação a epistemes e a doxa, né? E Platão chama de doxa, né, hoje o que nós temos como conhecimento, né, como a ciência, por exemplo, né? A ciência que tem o poder de desvelar aquilo que está velado, né? A primeira proposta do livro é que não existe uma diferença entre a epistemes e a opinião, né? Ele se dedica muito, mas muito mesmo, na maioria da sua obra, a saber o certo o que é, né, isso que ele procura, né, que é o conhecimento, né? Platão, né, tinha como ideia sempre contrapor os sofistas, porque os sofistas naquela época, né, e até hoje nós temos sofistas, tudo que eles estavam falando ali, né, tudo mesmo, estava sendo levado a sério, né, todas as tolices, e ele decidiu, né, pegar essas tolices e ter como verdadeiro para poder entender, né, pegar uma tese, né, depois dessa tese fazer uma antítese, né, e depois uma síntese para poder chegar a um conhecimento, né, do que é essa epistemes que esses sofistas estavam falando, né? E aí ele vai pegar a ideia de Protágoras, né, e de Heráclito, e ele tira uma definição, por exemplo, a de Heráclito, que o homem é a medida de todas as coisas, né? E a de Heráclito, ele pega a doutrina de que nada é uno, né? E ele vai falar que tudo que existe está em processo de vir a existir. Existem conceitos para Platão que não podem ser obtidos pela percepção, né, pelos nossos órgãos sensoriais. Exemplo, ele diz que mesmo que a gente encontre dois objetos iguais, né, a gente só vai perceber isso se a gente já tiver uma noção, né, anteriormente do que é um conceito de igualdade, né? Sem ter esse conceito de igualdade, a gente não vai conseguir entender essa questão, né? A segunda
a epistemes é uma opinião totalmente verdadeira, né? Em que seus argumentos são realmente puros. E na verdade às vezes nem parece ser puro, porque ele pede para a gente pensar num julgamento, por exemplo, de um cara que é acusado, mas que não tem provas contra ele, né? Ele foi acusado de um crime, mas não existem provas contra ele sobre aquele crime, mas o acusador que ali está consegue convencer o juiz de que ele é culpado, mesmo sem ter testemunhas para dizer que ele realmente é culpado. E Platão chama o juiz de tolo, ou seja, o juiz não tem uma episteme, não tem o conhecimento, não detém esse conhecimento que tanto é priorizado por ele, né? A terceira, né, é que a epistemes é uma opinião verdadeira como uma razão. Platão propõe outra questão epistemológica, que é que o ser pode ser considerado como uma justificativa adequada, né, para poder dizer o que é conhecer algo, o que é saber o que é algo, o que é, por exemplo, saber o que é uma caneta, né? Saber o que é uma caneta, como é composta essa caneta, como é feita essa caneta, para qual propósito é feito esta caneta, né? E por fim, né, infelizmente, né, após algumas tentativas de Platão, né, ele não consegue resolver essas questões epistemológicas, né, da doxa, né? E o diálogo termina em Apolíneo. É simplesmente isso.